Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje, na nossa aula de língua portuguesa, a gente vai finalmente começar o capítulo 2, tá bom? O Poesia que Diverte, a gente vai começar lá na página 30, tá bom? Quem ainda não fez as atividades tem um pouco mais de tempo para fazer as anteriores, né? Porque a gente está fazendo uma atividade em cada aula praticamente, e talvez fique um pouco pesado. Mas ainda assim, na aula de hoje a gente vai ter atividade para fazer, só que eu vou detalhar um pouco mais, tá bom? Começando aqui, né, na página 30, nós vamos para a página 31. Como vocês sabem, a gente sempre tem um enunciado, um textinho antes dos capítulos, e a gente vai fazer a leitura, tá bom? Quando combinadas, as palavras conseguem despertar em nós diversas sensações de alegria e, como num efeito de magia, podem nos encantar com a poesia. Um pouquinho mais embaixo, lá na página 31, a gente tem 3 questões, né? A primeira diz o seguinte: que impressões você teve ao observar essa imagem? A B: o que a menina aparenta estar sentindo? O que pode ter despertado essa sensação nela? E por último, a letra C: que outras sensações e sentimentos as palavras podem despertar em um leitor? Comente, tá bom? Gente, não esqueçam de fazer, né, os seus comentários, as suas respostas no caderno, tá bom? Responde no caderno, que em algum momento a gente vai fazer a correção de tudo isso que a gente está passando aqui de maneira remota, tá bom? Na página 32 a gente começa a nossa leitura, tá bom? Geralmente, né, vocês sabem, a gente faz isso em sala de aula. Como não estamos podendo fazer isso no momento, a gente vai fazer a leitura aqui mesmo, tá bom? Tô colocando um trechinho aí do que tá no livro, que diz o seguinte: início de conversa. Há muitos tipos de fruta, pequenas, grandes, docinhas e até azedinhas. Comer essas frutas diariamente é muito importante para a nossa saúde. E aí a gente tem uma pergunta no final, né? Qual é a sua fruta preferida, né? Particularmente, a fruta preferida do professor é tangerina, tá bom? Agora a gente vai fazer a leitura de um cordel, tá bom? Começa com o seu nome, é claro. O nome, o título é Frutas, tá bom? Eu tô tentando colocar um trecho aqui para vocês acompanharem, tá bom? Toda fruta é curiosa, todo fruto é nutritivo, toda fruta é saborosa, todo fruto tem motivo de ser nosso alimento para a gente ficar vivo. Para falar sobre a maçã, minha rima nunca cala. Tem maçã de todo tipo, Fuji, Golden, Red e Gala. Alimento detergente que a saúde sempre embala. Lá na página 33 a gente continua, tá bom? Mas não é uma maravilha? Alimentos detergentes como a pera e a cenoura, na limpeza tão valentes, reduzindo as bactérias, vão limpando nossos dentes. Melancia é muito linda, que esbanja com postura. Se o miolo é muito mole, sua casca é muito dura, protegendo o sabor, o encanto e a doçura. O caju tem 2 partes e é uma fruta engraçada. Uma é o corpo bem carnudo, a cor meio alaranjada. Outra parte mais parece uma coroa pendurada. Muitas frutas nos dão sucos para a gente se fartar. Faz tão bem para a saúde e também para o paladar. Crie, inove e misture, mas não deixe de provar. Na página 33 a gente tem uma pequena biografia, né? Uma curta história ali do autor do nosso cordel. É o César Obeid. Acredito que seja César Obeid. Não sei se é Obeid, mas acho que é Obeid, né? Que diz o seguinte:
César Obeide, além de escritor e poeta, é cozinheiro. Vai ver aí, é por isso que tem aquela ligação, né? Essa história tem a ver com frutas e talvez seja porque ele é cozinheiro também. Nascido na cidade de São Paulo em 1974, publicou mais de 30 livros para o público infanto-juvenil, entre eles Cores da Amazônia, Bichos e Frutas da Floresta, Meu Planeta Rima com Água e Tupiniquins, Heranças Indígenas no Português do Brasil. E aí também tem uma foto dele, né? Aqui na nossa página 34, tá? Aqui na nossa parte da interpretação oral, a gente dialoga na escola, né? Vocês sabem que a gente não está podendo fazer isso, então vou fazer aqui a leitura, tá bom? Nós temos duas perguntas. A primeira diz o seguinte: a sua fruta preferida foi citada no cordel? Por que você acha que isso aconteceu, né? De repente, muitos alunos gostam de maçã e a maçã apareceu, né? Então você responde, caso a sua fruta preferida tenha aparecido, você responde aí, tá bom? Por que você acha que isso aconteceu? A nossa segunda pergunta diz o seguinte: se você fosse fazer um cordel sobre uma fruta bem diferente, qual escolheria? Por quê? Então você procura aí uma fruta, o nome de uma fruta que seja diferente, ou que você acha que é diferente. Inclusive uma dica, pode ser até uma fruta daqui da nossa região que tem muita gente que não conhece, né? Então, você dá uma pesquisada, dá uma procurada, e aí, tá bom? E explica o porquê que você faria um cordel com essa fruta. Gente, vocês sabem que na parte de interpretação escrita a gente já responde também na sala de aula, e às vezes vocês levam para casa, mas vocês precisam responder isso em casa, né? Obviamente. E não esqueçam de responder até a página 37, tá bom? A gente vai começar na página 34, tá? 35, 36 e 37, porque aí a gente vai finalizar com um outro tema, tá bom? Nossa primeira pergunta diz o seguinte: o cordel que você leu apresenta várias frutas, né? Que frutas são essas? Não é difícil, tá? Quem não lembra, vai lá no texto e começa a procurar fruta por fruta e vai mencionando, tá bom? A nossa segunda questão diz o seguinte: contorne os alimentos apresentados a seguir que ajudam na limpeza dos dentes, de acordo com o cordel. Nós temos aqui 4 imagens e tem alguns, eu não vou falar a quantidade, tá bom? Senão vai ficar muito fácil. Mas vai lá no cordel, tem uma parte que fala sobre a limpeza dos dentes, e aí vocês vão identificar, né? Vão achar quais são essas frutas, tá bom? A nossa terceira questão diz o seguinte: leia as características a seguir apresentadas no cordel. Em seguida, pinte a fruta correspondente a cada uma delas, tá? Então, na letra A gente tem a seguinte definição, a seguinte característica: apresenta vários tipos: Fuji, Golden, Red e Gala. Isso eu não sei se vocês conseguem observar, mas geralmente quando a gente está assistindo televisão e tem aquelas propagandas de supermercado, existe um tipo de fruta que ele sempre aparece com essas características. Pode ser o Fuji, pode ser Golden, Red ou Gala, tá bom? Não esqueçam que é apenas uma fruta, tá? Na letra B, ela diz o seguinte: apresenta uma coroa pendurada e um corpo bem carnudo. Não esqueçam que isso tem a ver com o cordel, tá bom? Então, se você não lembra de cabeça, se você já esqueceu sobre o cordel que a gente acabou de ler, volta para lá, faz a leitura de novo, tá bom? Que você vai lembrar, tá bom? E vai saber reconhecer, vai saber identificar que fruta que a gente está falando, tá? E por último, na letra C, diz o seguinte: tem miolo mole e casca dura. Está bem fácil, tá bom? Acho que nem precisava da leitura do cordel para a gente identificar qual das três frutas que está sendo representado pela letra C, tudo bem?
Nossa quarta questão diz o seguinte: imagine que você é o autor do cordel, tá bom? Como você descreveria as frutas a seguir? E aí a gente tem dois exemplos, tá bom? A gente tem o exemplo da banana e o da laranja, tá bom? Não esqueçam que são respostas pessoais, tá bom? Então, caprichem bem, porque o professor vai avaliar de um jeito diferente. Vocês sabem do jeito que a gente avalia as nossas atividades pessoais, né? A quinta questão, a gente vai fazer uma releitura, né? Releia abaixo um trecho do cordel e diz o seguinte: muitas frutas nos dão sucos para a gente se fartar. Faz tão bem para a saúde e também para o paladar. Crie, inove e misture, mas não deixe de provar. E aí a gente tem uma pergunta, né, logo em seguida. O que as palavras em destaque acima indicam? Assinale a alternativa correta. A gente tem, né, duas alternativas. Uma está errada, tá bom? A primeira diz o seguinte: um pedido para que o leitor experimente várias frutas, né? Será que essa é a verdadeira? Porque tem a segunda que diz o seguinte: um pedido para que o leitor evite comer muitas frutas, né? E aí, qual será a verdadeira? Tem uma das duas aí que tá bem estranha, né? Acho que vocês já conseguiram identificar, tá bom? Na nossa sexta questão, a gente tem o seguinte enunciado: observe a palavra em destaque no trecho a seguir. Tem maçã de todo tipo, Fuji, Golden, Red e Gala, alimento detergente que a saúde sempre embala. Olha, a gente já está falando, né? Na verdade, a gente está tendo a resposta de uma pergunta anterior, se vocês prestarem atenção, né? Mas vamos continuar, porque a gente tem mais duas alternativas. Uma tá verdadeira, né? E ela apresenta um sentido, né, de detergente na palavra. Assinale a alternativa que apresenta o sentido de detergente no texto, tá bom? A primeira diz o seguinte: alimento que limpa e purifica nosso organismo. E a segunda diz: alimento que prejudica o nosso organismo. E aí, onde é que você identifica isso? Como é que você vai saber? Indo lá no cordel, se você não prestou atenção ainda, tá bom? Uma informação importante a respeito dos cordéis é porque ele já dá de cara aqui na sétima questão, tá? Número 7. Verso é cada linha de um poema, né? Sabendo que o cordel é um tipo de poema, assinale a alternativa que indica quantos versos há em cada bloco de textos do cordel. E aqui a gente tem 6 números, né? Sabendo dessa informação, vocês podem procurar lá no cordel essa quantidade e assinalar aí a resposta verdadeira, tá bom? Informação muito importante está presente na oitava questão, tá bom? A número 8 diz o seguinte: cada conjunto de versos de um poema é chamado estrofe, né? Quando a gente vê aquele amontoado de frases, tá bom? Como a gente fala em um texto, que são os parágrafos, né? Mas no poema ele é chamado de estrofe, tá? Sabendo disso, pinte o número de estrofes do cordel lido, né? Esse cordel que a gente acabou de ver no começo do capítulo, tá? Então a gente também tem uma quantidade, tá? Não esqueçam de verificar, volta pro cordel, faz a leitura de novo e procura esses trechos, tá bom? Essas estrofes. Na nona questão, ela diz o seguinte: releia a primeira estrofe do cordel e observe as palavras em destaque, que rimam entre si. Olha só, se vocês observarem, né, nós temos um trecho que fala o seguinte: toda fruta é curiosa, todo fruto é nutritivo, toda fruta é saborosa, todo fruto tem motivo de ser nosso alimento para a gente ficar vivo. Olha só, esses trechos, né, dessa estrofe, eles fazem sempre uma rima, né? O cordel, ele tem essa característica de ficar fazendo rimas. E no nosso livro ele está mostrando pra gente que entre o primeiro, né, e o terceiro verso, eles vão fazer rimas. E lá do outro lado, do lado direito,
a gente vê que fazem rimas o segundo, o quarto e o sexto, né? Então, sabendo disso, nós temos duas questões na nona. A letra A diz o seguinte: agora volte ao cordel e sublinhe as palavras que rimam nas demais estrofes, tá bom? Então, isso está indicado lá no cordel que vocês fizeram a leitura um pouco mais cedo, tá? E a letra B diz o seguinte: assinale a alternativa correta sobre as rimas das demais estrofes do cordel. Na letra B, não esqueçam que vocês têm duas alternativas para assinalar, tá bom? Então, uma delas está correta e a outra não está. Então, a primeira diz o seguinte: as rimas ocorrem entre os primeiro, terceiro e quinto versos das estrofes, tá bom? Já a segunda diz o seguinte: as rimas ocorrem entre os segundo, quarto e sextos versos das estrofes, tá bom? Para finalizar, a gente tem uma definição do que é o cordel. É engraçado porque geralmente, de maneira presencial, o professor primeiro ele explica sobre o conceito daquilo que a gente está estudando, né, para vocês já começarem a estudar sabendo o que aquilo significa. Olha a diferença de uma aula remota para uma aula presencial. O livro primeiro te apresenta uma coisa e às vezes você fica sem entender o que é, e lá no finalzinho ele explica o que é, né, gente? Então é como tá no nosso livro, na página 37, lá no final tá dando uma definição do que é o cordel, e eu estou colocando aí na imagem para vocês, na tela. Diz o seguinte: o cordel é um tipo de poema de origem oral que apresenta histórias narradas em versos rimados. Antigamente ele era impresso em folhetos. Nos dias atuais também pode ser encontrado em livros, revistas, jornais e na internet. Em geral, o cordel é ilustrado com uma técnica chamada xilogravura. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor, tá bom? Que a gente tenta se resolver da melhor maneira possível. Eu acho que eu consegui explicar direitinho para vocês a nossa atividade e o significado do cordel, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.